Oi, gente, a nossa conversa sobre amamentação rendeu e a gente não conseguiu parar de conversar. Fez muito sentido para minha história de amamentação. Então, esse é o segundo vídeo que quem não assistiu a primeira parte pode acessar para assistir e agora a gente está continuando a conversa. E Dani, assim, para a mulher que está vivendo uma experiência de ter dificuldade durante o processo da amamentação, para ela ficar consciente das emoções, dos sentimentos que podem emergir perante as dificuldades, como uma observadora, quais são as emoções que podem emergir? Nossa, tanta coisa, né? Assim, é tanta coisa. Eu acho que, por exemplo, o parto é um momento de muitas emoções conflitivas, assim, muitas emoções contraditórias. A mulher sente ali uma alegria muito profunda, né? Falando de um parto natural primeiro, mas é um momento de prazer extremo, né? Todos os hormônios estão trabalhando ali para você se apaixonar por aquele bebê e tudo, mas também é um momento de separação. Você tem um bebê que era parte de você e que de repente não é mais. Então a amamentação é uma experiência muito poderosa de reparação dessa separação. Então o bebê tá do lado de fora, mas a gente tá junto. E eu tô aqui pra você. E aquele é todo mundo que ele conhece, né? Quando ele mama, ele tá sentindo o seu cheiro, escutando o seu coração, né? E a sua voz, e a sua respiração. Então é uma coisa maravilhosa de uma mãe e do bebê poderem viver depois de se separarem, né, daquele idílio que é nós somos um só. E isso falando de quem viveu um parto natural, né? Mas assim, quem viveu uma cesárea também, e muitas mães, né? A gente é o país da cesárea, então a maior parte dos bebês do Brasil hoje nascem de cirurgia. Seja porque a mãe escolheu, seja porque a mãe quis um parto normal e não conseguiu apoio para o parto. Mas então, assim, se aquela dupla viveu uma cesárea, a amamentação é mais importante ainda que possa acontecer, porque é um momento de reconexão muito profunda da mãe com o bebê. Né? E quando a amamentação não é bem sucedida, nos casos em que a mãe queria amamentar, eu acho que é a maior parte dos casos, né? Nós temos um índice muito, muito alto de desmame precoce. A maioria dos bebês são desmamados muito cedo. E aí eu acho que, às vezes, quando a mãe queria essa amamentação, fica um buraco muito grande, né, no peito, assim, de uma coisa que você queria ter vivido e não viveu. E eu acho que a gente tem uma cultura que coloca essa responsabilidade de não ter sido bem sucedida na amamentação muito sobre o corpo da mulher, né? Nós temos esse olhar sobre o corpo da mulher, em todo o processo, gravidez, parto e amamentação, que é o olhar do defeito. Seu corpo é feito para dar defeito. A medicina olha esperando a bomba relógio explodir a qualquer momento. Então, na hora que o bebê ganha pouco peso, na hora que alguém tem qualquer reparo para fazer sobre a amamentação, eu acho que talvez não seja para você, né? Talvez você não produza leite suficiente. Talvez o seu bebê não consiga mamar bem. E a solução que é oferecida pelo profissional de saúde, pela grande parte dos profissionais de saúde, os pediatras mesmo, então, vamos ter que complementar. E ali começa a história de desmame. E naquela mãe, muitas vezes isso vai ser um registro de falha, de eu não consegui amamentar meu filho. E eu acho que isso tem que ser visto de uma outra forma, né? Nós não temos apoiado as mães da forma que elas precisam para amamentar. Então, muitas vezes, quando você precisa de ajuda e você quer amamentar, às vezes não é o pediatra que vai te ajudar. Muito pelo contrário. A maior parte dos pediatras não vão ser... a maior parte dos pediatras não vão saber de que forma orientar aquela mulher para que, como aconteceu no seu caso, um problema de amamentação seja contornado e aquela mãe e aquele bebê possam seguir em amamentação até quando for bom para os dois. Sim. Te ouvindo, né, falando a respeito desses processos com a amamentação, eu fui revisitando a minha história e fui me lembrando de como eu me senti realmente incapaz, um medo de ser incapaz também,
um medo perante a sociedade também, de ser incapaz de nutrir meu filho, minha filha, um medo perante a minha filha de não conseguir nutri-la. E uma coisa que você falou que eu senti forte foi do buraco, do vazio, porque eu fiquei ali bem no limiar desse vazio, porque eu não sabia se eu ia conseguir ou não amamentar, então eu já fiquei de certa maneira experimentando um vazio, esse buraco, que a gente não é preparada para lidar com esse buraco, né? Que seja de frustração, de sentimento de ser incapaz, de medo, de vergonha, orgulho, inveja, tantos sentimentos que brotam nesse limbo desse buraco. Então, reconheço que não tive um preparo também para experimentar, lidar com esses sentimentos que emergiam. E eles acontecem, sim. Os sentimentos vêm à tona, emergem. Sim. Em pleno puerpério, que é um momento, né, mais... Sim. É porque é uma contradição, né? Todo mundo te fala, a amamentação é tudo de bom, ela é o melhor que pode ser para você e para o seu bebê. Você pode amamentar, você tem que amamentar 6 meses exclusivamente, pelo menos 2 anos, né? Isso é o padrão ouro de amamentação. Mas a gente não vai te ajudar a fazer isso, sinto muito, né? Então, quer dizer, tudo em você esperava que aquilo acontecesse daquela forma. Né? E aí, quando o bebê faz 4 meses, você tem que voltar a trabalhar. Então, quer dizer, nem a forma como as coisas estão feitas para funcionar no acolhimento do puerpério daquela mulher favorecem a continuidade da amamentação. E eu acho que fica esse nó mesmo no peito. Por isso que as conversas entre mulheres são tão importantes. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre muito claro de que esse lugar de cura através do encontro, assim, da conversa, dos grupos, tem que ser um lugar de verdade. Né? Que nenhuma história que chega linda é capaz de ajudar o outro na dor dele. Então, os encontros que ajudam a gente, seja na amamentação, no não conseguir amamentar, no quero parir, no não conseguir parir, todos esses espaços de conversa tem que ser um espaço de verdade, onde você chega e entrega a sua vulnerabilidade, o lugar onde você não dá conta, né? O que você precisou construir para dar conta daquilo, as histórias de superação das pessoas que viveram aquilo, é isso que ajuda a gente nesse processo de elaborar o que a gente viveu, né? Que é o que a gente pôde viver e é o que a gente precisava viver, não é o que a gente queria viver. E é o que dá a oportunidade da gente conhecer os sentimentos que fazem parte da natureza humana também, né? Que às vezes acontece da gente entrar em contato e sentir esses sentimentos mediante alguma situação de frustração ou de dificuldade também. E eu sinto que também uma outra questão é quando existe um padrão para se cumprir, para se atender, igual o padrão ouro da amamentação, existe também muito medo dos julgamentos, de não se cumprir esse padrão, né? Eu acho que essa escuta com julgamento, ela é a que menos ajuda, né? Porque o que ela faz? Na hora que você precisa de acolhimento, é a hora onde você falhou. Você falhou diante de você mesma, daquilo que você queria construir para sua história. Sim. Então, é aquilo que você precisa entregar para as pessoas em um lugar de muita segurança emocional, né? Que a gente espera que sejam os grupos que acolham essas histórias. Quando um grupo vira um lugar onde você tem vergonha da sua história, aí a gente está falhando na nossa capacidade de ser empático, né? Na nossa capacidade de acolher a dor do outro e de ajudar ele a construir um outro lugar, um lugar que transforme aquela dor em crescimento, em possibilidade de ajudar outras pessoas a partir da sua vivência. Sim. Tanta coisa bonita que a gente pode fazer com as histórias que a gente viveu, né? Sim. E para quem realmente não conseguiu amamentar, não foi possível, como lidar com o sentimento que fica de frustração? Eu acho que a relação com o filho, ela tem tantos lugares de construção de vínculo, que não são só a amamentação,
né? Tem mulheres que até por condições médicas não conseguem amamentar, que nunca vão poder nem tentar amamentar. Então aqueles bebês não vão ter um bom vínculo com a sua mãe, né? Isso não existe, quer dizer, tem tantas formas da gente construir amor, né? E da gente construir intimidade. Eu conheço um caso de uma mãe que adotou um bebê e que até pretendia amamentar, não conseguiu. E aquele bebê ficou no sling, assim, como se fosse um momento dos dois construírem uma gestação que não houve, assim, uma simbiose que não houve. E é isso, a gente vai pôr o bebê no colo, no sling, e você vai amamentar, você vai nutrir o bebê com a mamadeira, mas não precisa ser uma mamadeira sem um vínculo muito profundo. Pode ser uma mamadeira assim, eu tô aqui, eu tô completamente entregue para você, para esse momento, para essa relação, e aquilo ser um momento de vínculo e amor profundo entre a mãe e o bebê. Não é só a amamentação que é capaz de construir isso. Sim, inclusive, falando isso, eu me lembrei de que eu li num livro uma pesquisa que fizeram com os macacos, os filhotes de macacos. 2 esculturas feitas de arame. Uma delas era só o arame e o leite, eles colocaram uma forma que os macaquinhos conseguiam ir lá mamar o leite, e a outra era uma escultura de arame, mas com um cobertor que tinha uma relação mais tátil, deles sentirem um quentinho e um conforto, e esse não tinha o leite. E aí a relação, eles mamavam lá, mas a longo prazo eles ficaram mais vinculados com a escultura que tinha o fofinho, se apegaram mais a essa escultura do que a que era fria, só o arame com leite. Demonstrando que como o contato com a pele, como esse vínculo de toque, ele é realmente uma forma de amamentar também, né? E eu acho que é por isso que é importante a gente entender que nós mulheres modernas, somos seres culturais. E quer dizer, tem um monte de coisas que fazem parte de quem aquela mulher, que muitas vezes vão entrar na relação de amamentação de uma forma que para algumas mulheres não vai ser uma relação de prazer. Então essa amamentação que faz bem para a dupla e que é extremamente poderosa para o vínculo, é a amamentação que é um momento prazeroso para os dois, que é um momento de encontro, né? Uma mulher que não tem prazer na amamentação, que encara aquilo como uma tortura, que não gosta de amamentar, que não vê a hora daquele bebê largar o peito. Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa muito importante a gente olhar com muita verdade pro espelho nessa hora e entender o que é bom pra você, né? Porque se não for bom pra você, não vai ser bom pro seu bebê. Sim. Então, se mesmo com apoio e com acolhimento, aquilo não faz sentido pra mãe, precisa existir um espaço dela construir outras formas de se vincular com o filho. Sim. E é possível. Claro. Dani, essa conversa aqui está sendo gravada com câmera, né? Estamos aqui fazendo um trabalho, mas eu me senti de verdade revisitando a minha história, senti um acolhimento, fez sentido para mim, me tocou, me emocionei. E eu fico pensando como isso faz falta para mais mulheres poderem ter essas trocas e falarem dos sentimentos, ter esse apoio, essas conversas, né? Que é uma conversa, mas que faz todo sentido também para a gente poder elaborar melhor o que a gente vivencia. Então eu espero que esse vídeo possa confortar, possa chegar para mais mulheres e que isso possa replicar também em grupos e auxiliar, beneficiar mais mães, mais mulheres. Cada vez que a gente reconta a nossa história, isso acontece, né? Sim. Parece que a gente vai em espiral, elaborando e crescendo e entendendo as experiências, a importância delas. Sim. Na construção da nossa maternidade, né? Pra tudo. Pra tudo. Muito grata, Dani. Ah, amiga. Então até, gente.